Quando começar, gravando. Pessoal, bom dia. Nós estamos na nossa quarta aula da disciplina Instalações Elétricas Industriais. E a aula de hoje ela vai ser mais uma aula instrutiva, né? Eu vou apresentar a vocês as instruções para a gente construir, né, a curva de carga. Beleza? Então, eu vou compartilhar aqui para vocês a tela, para vocês visualizarem essa tela aqui. Por favor, no chat, confirme se vocês estão visualizando a tela, por favor, só para saber se deu certo. Alguém bota um sim aí. Perfeito. Beleza. Bem, pessoal, aqui é o meu diário, né? Como eu falei para vocês, nós não temos instruções específicas de usar essas aulas como carga horária, então a nossa última aula cadastrada aqui é do dia 17, que foi naquele momento da aula que a gente foi notificado, né? Mas a aula ainda ocorreu. Então, nós temos registrado aqui apenas essa aula, mas vamos dar continuidade porque todo esse assunto não é perdido. Vou abrir aqui a sala do Google Classroom, beleza? Então, para quem não está, pessoas, vou colocar aqui em pessoas. Marcos, Vinícius, Luiz Felipe, Suene, Johanna, Vidal Hugo, Demaxon e Arley Rodrigo. Para quem não está cadastrado, manda um e-mail para mim com seu e-mail acadêmico. É necessário que seja aquele e-mail acadêmico.ifpb.edu.br, porque é uma aula vinculada ao SWAP, então ele só permite se for nessa extensão o e-mail. Mande no e-mail para que vocês possam ter acesso, né? Aqui no mural eu já coloquei todas as aulas que foi lecionada, né? Inclusive a aula 3, que foi a primeira aula que foi gravada. Já está no YouTube, você tem aí no link, né? Você pode clicar e assistir a aula passada quando você achar necessário. Aqui em atividades, já tem duas atividades cadastradas, né? É uma pergunta, que é aquele exercício. Deixa eu clicar aqui. Que é. Deixa eu só ver a pergunta. Ah, tá aqui. Pronto. Que é o questionamento, que é um exemplo do livro, como eu falei para vocês. Esse exemplo, né? Onde vai ter a planilha aqui anexada, né? A imagem da planilha anexada. Ele está no livro Instalações Elétricas Industriais, né, do MAMED. Então, quem pegou na biblioteca antes de parar, ou quem tiver esse livro, esse exemplo, essa pergunta está lá resolvida, e é exatamente partindo desses exemplos que nós vamos fazer a nossa curva de carga, porque nós vamos precisar calcular a demanda dos motores, beleza? Então, esse livro aí, ele pode ser visualizado, esse exemplo pode ser visualizado no livro. Então, tem lá o passo a passo da solução. E eu já coloquei a primeira tarefa avaliativa, né? Vou reforçar aqui, eu não vou dar nota, né? Essa tarefa tem data para ser entregue. Quando a gente voltar, eu vou passar essa mesma tarefa com um novo prazo, né? Mas quem aproveitar esse tempo, que está com poucas disciplinas para estudar, que tem como organizar melhor o tempo, vai ser mais vantajoso, né? Porque você já vai fazer sua tarefa e já vai ficar livre dessa tarefa. Quando eu solicitar, quando as aulas retornarem, você só vai lá e, e entrega novamente, né? Então você tem vantagem. Então eu volto a repetir, né? Apesar de estar lá como avaliativa, ela vai ter nota, mas a nota obrigatória é só quando voltar às aulas. Então, não se preocupe. Ah, eu não quero fazer, vou ficar só de boa, sem problema nenhum. Quando voltar às aulas, eu vou passar a tarefa de novo para vocês fazerem. Então, vamos lá. A aula de hoje é a instrução de como fazer essa construção da curva de carga. Então, eu botei algumas instruções. Quando você clicar nessa planilha, ele vai abrir essa planilha do Google, tá ok? Então, essa é uma planilhazinha que eu já preparei para vocês. Eu não bloqueei ela, então vocês podem, inclusive, até editar elas. Eu não estou bloqueado. Mas eu dou uma instrução na tarefa que é: cada aluno deverá criar sua própria planilha. Então, você, quando abrir ela, você vai vir aqui em arquivo, né? E você vai duplicar a planilha. Cadê? Fazer uma cópia. Então, você vem aqui, clica, ele faz uma cópia, ou seja, ele copia essa planilha
o seu Drive e você edita ali o seu, tá certo? Depois que você editar o seu, a sua planilha, que só você vai ter acesso, aí você compartilha comigo, que é a instrução que eu digo. Então, cada aluno vai criar sua própria planilha para ter sua própria resposta, né? E vai compartilhar com o professor o seu trabalho, tá certo? Vocês podem, sem problema nenhum, pedir ajuda um outro, fazer junto, é claro, pela internet, sem problema nenhum, porque nós faremos a defesa. A única coisa que eu sempre aviso a vocês é que é o seguinte: faça sabendo do que está fazendo, né? Porque senão não adianta nada você me entregar alguma planilha toda preenchida, toda bonitinha, e quando a gente tiver na defesa e algumas perguntas foram feitas, se você não souber responder, então, tipo, não vai adiantar de muita coisa, tá certo? Então, tire dúvida com os colegas, mandem dúvida para mim, né? Aqui no mural, na atividade, a gente pode estabelecer conversas, né? Você pode fazer pergunta ao professor, né? Então, você pode criar aqui, compartilhar algo, fazer uma pergunta, professor, atividade tal, estou com dúvida nisso, como é que faz? E tudo mais, beleza? Então, vamos lá, na nossa atividade. O que é a construção de carga? Nós precisamos construir, né, essa planilha, que é para cada horário saber qual é a demanda de cada um dos setores, né? Nesse exemplo, eu coloquei apenas 4 setores. Setor A, B e C, que são setores de motores, né? E iluminação externa. Beleza? Então, nós temos praticamente como se fosse 4 setores. Para cada horário do dia, de 0 a 1 hora da manhã, de 1 hora da manhã a 2 horas da manhã, de 2 às 3, você vai ter que prever qual é a demanda de cada um desses setores. E como é que eu sei qual é a demanda de cada um desses setores? E aí onde vem a primeira etapa, quando diz aqui na atividade. Preencher a planilha dados de cargas industrial, né, do arquivo em anexo, com os dados de demanda de cada setor. Então, você vai vir aqui na planilha, essa planilha aqui, ó, dados de carga industrial, da carga industrial, e você vai preencher essa planilha. Essa planilha, ela é a mesma do exemplo que tem lá no Mamere, né? Se você for pegar, ela é a mesma planilha que tem lá do exemplo do Mamere. Qual é a diferença? Que os dados de fator de potência, rendimento, fator de utilização, fator de serviço, né? Esses dados eu não estabeleci. Por quê? Porque essas informações dos motores vocês vão ter que pesquisar nos catálogos dos fabricantes. Então, eu vou dar aqui algum exemplo, né? Você tem a WEG, é uma fabricante de motores, então você tem 2 materiais muito bons da WEG, né? Você tem o guia de especificação de motores elétricos. Praticamente esse guia aqui é um resumo onde ele vai falar todas as características e conceitos básicos de motores elétricos. Então, possivelmente, na disciplina de máquinas elétricas, vocês tiveram acesso a esse documento, ou no trabalho do professor, ele utilizou figuras desse documento. É um documento muito acessado, porque ele é muito intuitivo, né, e muito resumido, então tem muitas informações boas e rápidas. Então, você vai ter toda a característica de motor, se você precisar, né? Todo o conceito, para que serve o motor, quais são as características, quais são as aplicações, você vai encontrar nesse material. E você também tem um catálogo geral da WEG, né? Que esse catálogo geral é onde ele vai dar os dados dos motores, né? Então você tem todo tipo de motor aqui. Eu só vou dar um exemplo para você. Se quem quiser utilizar motor WEG, você pode vir aqui página 18, que é onde começa. Ó, página 17, características elétricas. Então você vai ter a planilha para cada tipo de motor, seja 2 polos, 4 polos, né? Aqui é a potência CV dele, né? Você vai ter aqui todos os seus dados, dados de rendimento, dados de fator de potência, dados de fator de serviço. Então você já tem as informações aqui nessa planilha que você vai tirar da planilha que você escolheu e vai colocar lá. Para montar a sua resposta, você precisa indicar, né, de onde você tirou a informação. Então, isso pode estar no texto, isso pode estar junto àquela planilha que você vai compartilhar comigo. Você pode colocar, abrir um item lá, né, e colocar, os dados foram tirados do arquivo tal, em anexo, do catálogo geral de motores da WEG. Você só dá a informação, né? Por que eu trouxe isso? Porque os dados do motores, ele vai depender de algumas características. Por exemplo, vamos olhar aqui rendimento, beleza?
Quando você olhar rendimento, você vai ver que ele tem 3 rendimentos, né? 50, 75 e 100 da potência nominal. Qual rendimento eu vou utilizar? Vai depender daquele seu fator de utilização, né? Do quanto o seu motor vai estar operando. Então, vocês podem justificar a resposta de vocês, até para que a resposta não fique igual para todo mundo, né? Então, você pode dizer, esses motores do meu setor A, né? Colocar aqui na planilha. Esses meus motores do setor A, que são 15 motores de 5 CV, eles operam com um fator de utilização 0,5, ou seja, significa dizer que ele vai estar 50% da sua carga nominal. Então, quando eu chegar aqui no catálogo da VEG, eu vou ter que escolher o rendimento associado à utilização de 50% da sua potência nominal do seu motor. Então, você vai escolher essa coluna aqui para tirar o seu rendimento do seu motor. Do mesmo jeito, isso ocorre para o fator de potência do motor. Os motores não têm fator de potência único. O fator de potência ele varia de acordo com a corrente que circula por ele, né? Se ele vai estar 50% da potência nominal a 75% ou a 100%. Professor, o meu caso aqui eu estou 80%, então nem é 75%, nem é 100%. Então, nesse caso, você utiliza os dados de 100%, tá certo? Então, só chamar essa atenção. Então, por mais que na planilha, para todo mundo vão ser 15 motores de 5 CV, os dados que vai estar aqui nesse interior de rendimento e de fator de potência, não necessariamente ele precisa ser igual para todo mundo, porque cada um vai definir a sua utilização, né? Vai definir o seu fator de utilização. Então, se ele tiver 50%, usa essa coluna, a 75% usa essa coluna e a 100% usa essa outra coluna. Beleza? Então, você pode pegar esses dados desse catálogo aqui da VEG, se o seu motor for VEG. Professor, eu vou pegar um motor de outro fabricante, Siemens, seja lá qual for. Então, você pega o catálogo desse novo fabricante. Todos os fabricantes ele apresenta esse tipo de planilha, você só basta ter um pouco de atenção em procurar o arquivo correto e ele vai dar todas essas informações. Beleza? Então, você vai começar a preencher essa planilha, né? Preenchendo esses dados aqui dos motores. Então, vamos fazer um exemplo aqui, né? Esse meu motor de 5CV, eu vou dizer que o meu fator de utilização dele é de 75, né? Eu vou dizer que esse meu fator de utilização desses meus motores de 75 CV é de 0,5 e esses meus de 10 CV trabalham em fator de utilização 1, ou seja, 100%. Beleza? Então eu vou escolher aqui, meus motores são de 2 polos, 5 CV, estou aqui nessa linha, não é isso? Desse de 5 CV, eu escolhi 75, então meu rendimento vai ser 84,8 e o meu fator de potência vai ser 83. 84,8. Então aqui meu rendimento vai ser 84,8 e o meu fator de potência que eu troquei aqui, fator de utilização aqui 0,75. Tá vendo? A gente pode errar também. 0,83. Beleza? Isso aqui é o fator de utilização. 0,5. E o fator de utilização é igual a 1, nesse caso. Pronto, então lá você pegou dados do fator de potência e do seu rendimento. Fator de simultaneidade. Vou lá, fator de simultaneidade. Aqui é o fator de serviço. Então a gente vai utilizar só para dimensionamento. Então o fator de simultaneidade você vai ter que buscar na planilha que tem lá no livro ou na norma, né? Então, você busca lá na aula, eu não vou abrir aqui para a gente perder muito tempo. Então, busca lá na aula, tem a planilha de fator de simultaneidade, então você vai lá e escolhe o seu fator de simultaneidade e preenche aqui. Depois você faz o cálculo de VA, de KVA e de kilowatt, utilizando essa equação aqui do motor, né? A diferença é de kilowatt, você só divide pelo rendimento, para calcular de KVA, você vai dividir pelo seu fator de potência também. Calculou esses dois, tem uma informação a mais, que a gente não falou, porque a gente vai precisar só no futuro, mas é bom calcular logo agora,
que é a potência reativa. Quando a gente for calcular a questão do fator de potência, né, corrigir o fator de potência, a gente vai precisar dessa informação. Então aqui você vai lá e calcula logo, né? Você tem a equação, né? Igual SQRT é raiz quadrada de quem? Do S ao quadrado. Então, se você quiser usar a equação do quadrado, esse vezes esse, menos a potência ativa ao quadrado. Esse vezes esse também, que é para dar o quadrado. Pronto. Então, aqui você já tem o cálculo do seu reativo, né? Aqui você pode escolher o seu fator de simultaneidade e depois colocar essa expressão. Inclusive, você já pode colocar essa expressão aqui já para fazer o cálculo automático, né? E aí também não queira que eu faça, porque senão vocês vão fazer o quê, né? Vai estar tudo de graça, também assim não vale, né? E você vai calcular seu kVA, seu quilowatt e seu kVAR, beleza? Isso para o setor A, beleza? Cada um desses setores ele tem iluminação própria, né? Então você vai calcular a sua potência de iluminação, tanto as lâmpadas fluorescentes como esses refletores que tem aqui também dentro desse setor, né? E aí você vai ter a sua potência total do seu setor A, tanto ativa, aparente e reativa. Pessoal, eu vou dar um cuidado aqui para vocês não errar o cálculo, que é em função de potências. Veja bem, nós só podemos somar a potência aparente, o kVA, se os fatores de potência forem iguais. Então, se eu tivesse o fator de potência dos motores igual ao fator de potência do reator para essa iluminação, igual ao fator de potência para essa outra iluminação, eu poderia somar esse kVA, esse kVA e esse kVA para eu ter o meu kVA total. Como os fatores de potência são diferentes, eu não posso somar a potência aparente. Então, o que é que eu faço? Eu preciso somar o meu kilowatt, então o meu kilowatt, sim. Isso aqui é a soma dessa potência ativa, mais essa potência ativa, mais essa potência ativa. O quilowatt é uma soma, que é uma potência que está no eixo da abscissa, né? A potência que realiza trabalho. Essa potência, de fato, vai ser uma soma. E a potência reativa, eu posso somar também. Então, essa potência reativa, mais essa potência reativa, mais essa potência reativa, igual. Essa potência aparente aqui, ela tem que ser calculada, tá certo? Como é que eu calculo ela? Igual raiz quadrada do P ao quadrado, mais o A7, opa, mas não, vezes, né, que é o quadrado. Poderia botar a equação do quadrado aqui, mas para vocês não ir atrás de muita coisa, vamos aqui. Mais o reativo ao quadrado, vezes 7 ao quadrado. Pronto. Aí sim, aqui você está calculando a sua potência aparente. Beleza? Vai essa instrução. Potência aparente você só pode somar de vários elementos, de vários setores, de várias cargas, do que você quiser. Você só pode somar potência aparente se os fatores de potência de cada um desses elementos forem iguais. Tá certo? Porque se o fator de potência forem iguais, aí tudo casa. A soma dos ativos casa, a soma dos reativos casa, como a soma da potência aparente casa. Vocês vão ver que esse valor aqui de potência aparente não vai ser igual ao somatório algébrico do kVA dos motores, do kVA da fluorescente e do kVA da lâmpada a vapor de mercúrio. Você vai ver que esse resultado não vai ser igual, beleza? Então vai a dica. Na potência total, eu não posso somar a potência aparente, porque os meus fatores de potência são diferentes. Então, quando eu calcular essa potência total do meu setor A, então aqui eu tenho um horário de funcionamento dele, de 8 às 11 e de 13 às 17. Beleza? Então, eu vou pegar essa potência kVA, essa potência kilowatt, essa potência kVAR, e vou na minha curva de carga, e nesse horário, de 8 às 11. Então, aqui de 8 às 11, então vai ser nesse horário, neste e neste, eu vou preencher esse valor dessa potência.
Beleza? Então, quando eu calcular aqui, eu vou ter. Vou apresentar um exemplo agora. 10 kVA, 5 kVA, 10 kVA, pronto, fator de potência unitária. E zero. Faz de conta que é fator de potência unitária. Beleza? Então, eu vou vir aqui na minha planilha e de 8 às 11, ou seja, aqui vai ser 10, 10 e zero. E zero. Tá certo? 10, 10, zero. Até às 11. E qual é o outro horário de funcionamento desse setor A? De 1 da tarde até as 5 da tarde. Então, vou vir aqui na minha curva, de 1 da tarde, 10, 10 e 0. E vou preencher até 5 da tarde, que seria aqui. 10, 10, 0. Certo? Então, fiz do meu setor A. Esses outros horários, dentro daquele meu planejamento, eu não tenho funcionamento. Então, vai ficar zero mesmo, sem problema nenhum. Beleza? Observe, escolhi fator de potência 1, no meu total aqui também ficou o fator de potência 1, porque até agora eu só preenchi esse do setor B. Então, vou fazer esse mesmo procedimento para o setor B, para o setor C e para a iluminação externa, que só vai ter iluminação, não vou ter cargas de motores aqui. E a iluminação externa funciona de 0 a 24 horas, é uma iluminação que fica ligada o tempo todo. Não me pergunto por quê. O exemplo está aí para vocês fazerem, tá certo? Então, preenchendo essas planilhas, você vem aqui na sua curva de carga e você vai preencher. E aí eu vou dar o exemplo dos outros setores, né? Então você vai ter aqui, esse setor vai funcionar de 6 da noite até 5 da manhã do outro dia. Beleza? Ó, 18 a 5. Então significa dizer que esse setor B, ele vai começar a funcionar, ele começa a funcionar aqui de 6 horas da noite, funciona e vai até 5 horas do outro dia. Beleza? Então ele vai funcionar aqui de 0 a 5 e de 18 até as 24. Então ele vai ter esse preenchimento. O setor C, ele vai funcionar de 6 da manhã a 10 da noite, né? Horários seguidos, corrido. Então 6 da manhã vai começar aqui e vai funcionar até 10 da noite. Então vai ser daqui até aqui o funcionamento desse setor C. Beleza? E a iluminação externa vai ser completa. Então quando você calcular aqui, coloca todos os dados aqui da iluminação externa, da externa todas as horas. Pronto. Preencher essa planilha, né? Você preencheu essa planilha, então você vai ter a capacidade de elaborar a sua curva de carga. Então aqui eu vou dar exemplos, não olhando mais para essa planilha, mas colocar exemplos aqui de forma aleatória, né? 50, de forma aleatória. Estou fazendo o cálculo para saber se isso aqui casa bem, viu, pessoal? Então vamos lá. Aqui até 5 da manhã e começa de 6. Opa, aqui ainda faltou um. Esse setor foi assim. Esse outro setor começa de 6 da manhã, tá aqui, 6 da manhã, né? Então, vou colocar, se são mais motores, vou colocar uma potência maior. 105, opa, 6. 50, 80, 10. Nem sei se dá isso, viu, pessoal? Só estou fazendo de forma aleatória. 150, 80 e 10. Então, funciona até 10 da noite. Até 10 da noite. Pronto. E a iluminação externa, com certeza isso aqui está errado, né? Porque esses dois foi igual. Esse aqui a gente vai ter o raiz de 2 a mais, né? Então, é só para a gente fazer o exemplo aqui, só para eu ter dados.
O somatório eu já deixei automático, tá vendo como eu sou bonzinho para vocês? Então, esse horário aqui vai ser todo preenchido. Esses dados que eu estou colocando é de forma aleatória, viu, pessoal? Pronto. Então, eu tenho aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar essas duas colunas e vou criar o meu gráfico. Cadê o meu gráfico? Pronto. Vou criar o meu gráfico. Esse gráfico aqui é o gráfico de barras, mas eu posso criar também o gráfico de linhas, se eu quiser. Pronto, então está aqui a minha curva de carga da minha indústria. Né? Ela começa aqui um consumo um pouco baixo, tem um horário do dia que esse meu setor industrial praticamente ele não está funcionando, só a parte da iluminação externa. Depois de 6 horas da manhã ele cresce e vai ter esse perfil. À noite ele tem uma produção aqui um pouco até maior durante a noite, por essa característica. Observe que esse meu gráfico ele vai ficar pontiagudo, né? Ele não fica suave, porque eu estou trabalhando com previsão. Então, assim, eu estou dizendo que por uma hora certinho eu vou ter essa potência. A gente sabe que isso não acontece. Então, é por isso que ele não é de forma suave, beleza? Ele vai ser dentuço, né? Ele vai ser essa parte quadrada. Então, aqui calculei o meu gráfico. Esse gráfico ele vai servir para, na próxima etapa, a gente calcular, né, aqueles fatores. Fator de demanda, fator de carga, né? E aí você tomar alguma decisão. Porque depois que eu passar a tarefa, na próxima aula, na próxima semana, sobre os fatores que eu pedi para vocês calcularem, né? E vocês calcularam os seus fatores, vocês podem mudar o horário de funcionamento desse setor. Você pode, em vez de dizer, não, eu não quero esse funcionamento aqui de noite, eu vou colocar aqui para, já que eu tenho uma operação de madrugada, né? Eu vou operar aqui de madrugada, tal, e tudo mais. Então, você vai poder tomar decisões para mudança do funcionamento desse seu setor industrial. Beleza? Todo mundo entendido? Então, essa é a instrução da tarefa. Só voltando aqui, então ele vai utilizar as equações, né? Depois você preenche a planilha curva de carga, que é essa planilha que eu preenchi, e depois apresenta a curva de carga, que é fazendo a figura. Beleza, pessoal? Então, cada um crie sua própria planilha para você responder. Se você, ao acessar essa planilha aqui, se você editar, ela vai ser editada, porque eu não protegi ela, mas não se preocupe, eu tenho como saber quem alterou o quê. Né? Então, a minha sugestão é, não mexam nessa planilha de exemplo. Façam uma cópia, arquivo, fazer uma cópia, que você faz uma cópia para você e você fica mexendo e bota até seu nome aqui no título, né? Instalações elétricas industriais, você bota lá o seu nome, Marcos, Rodrigo, Demaxon, né? Você vai lá e coloca o teu nome. Beleza, pessoal? Pronto. A aula de hoje foi essa, né? Para dar as instruções. Está no Google Classroom as instruções da atividade. E a meta é até terça-feira da próxima semana. Beleza? Bons estudos. Lembre, vocês não estão de férias, então leiam, estudam, façam a rotina. Minha sugestão, apesar de Marcos achar que eu estou só de camiseta sem nada, não, eu visto roupa, então tome banho, vista uma roupa, né? Não fica só de roupa de dormir o dia inteiro, não, vista uma roupa, faça alguma coisa para a gente ficar fortalecido durante esse período. Beleza? Um forte abraço para vocês e até a próxima aula. Vou encerrar a gravação.